fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com as tradicionais imagens de todas as quartas e quintas-feiras, com a entrada dos ministros no início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, sessão presencial, é claro. E hoje não teremos a presença do ministro agora aposentado, Ricardo Lewandowski, quórum de 10 ministros presente, portanto, até a indicação e posse do novo componente do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas a sessão transcorre normalmente, portanto, já com a presença do quórum de hoje, ao vivo, direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 12 de abril de 2023. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Ata da 9ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes a assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem a pele clara, cabelos castanhos, longos, lisos, claros nas pontas. Veste a toga preta de mangas compridas sobre blusa branca. Abriu-se a sessão às 14h38, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, lisos e curtos na altura do pescoço. Usa óculos de armação escura, toga preta, blusa preta. Invasão da sede desta Suprema Corte, ocorrida em 8 de janeiro de 2023, o dia da infâmia, em que este belíssimo prédio histórico, patrimônio do povo brasileiro e da humanidade, fruto da inspiração de Niemeyer, foi vandalizado e teve vidros, espelhos, portas, elevadores, móveis, obras de arte, retratos, galerias, equipamentos arrancados, quebrados e destruídos. Essa data, o dia da infâmia, 8 de janeiro, sem similar na história dessa Suprema Corte, seja durante o Império, enquanto Supremo Tribunal de Justiça, seja nos seus 132 anos na República como Supremo Tribunal Federal, esta data, repito, 8 de janeiro, há de ser relembrada sempre para que nunca mais se repita. Não me canso de enfatizar que o vilipêndio às instalações físicas deste tribunal, longe do pretendido aviltamento da instituição essa que sobrepaira, sobranceira a todos nós, informada pelos valores maiores da Constituição, de que esta Suprema Corte é a guardiã, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, produziu o efeito inverso, pois fortaleceu a comunhão nacional em torno do princípio nuclear que consagra entre nós a ideia democrática. E a manutenção, sem solução de continuidade, dos trabalhos institucionais, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes que estão sendo levadas a efeito, era a resposta que se impunha e que foi e está sendo dada. Este plenário e todo o andar térreo deste prédio histórico, devastados no dia 8 de janeiro, foram restaurados em sua plenitude em 3 semanas, permitindo a abertura, em 1º de fevereiro do ano judiciário, como sempre se fez, graças ao extraordinário empenho e denodo do quadro funcional do Supremo Tribunal Federal, de seus colaboradores e de todos os que amam a democracia. O imenso abraço em que todos nós, ministros,
servidores, colaboradores, advogados e amigos, envolvemos esta sede na oportunidade, bem reflete o amor, a resiliência e o respeito que devotamos à instituição e à democracia constitucional. Como eu disse então, a simbólica reconstrução deste emblemático prédio em tempo recorde evidencia que o sentimento de reverência à justiça, que não reside em pedras ou argamassa, e sim no espírito das instituições democráticas, supera qualquer espécie de ódio irracional ou de pérfido fanatismo. Neste mês de março último, terminamos a reconstituição do terceiro andar deste edifício, permitindo o retorno da presidência ao gabinete neste prédio, onde, inclusive, neste gabinete da presidência, foi ateado fogo pelos vândalos. E no próximo dia 18 de abril, quando se completam 100 dias do ataque desprezível, estarão encerradas as obras de reconstituição do segundo andar deste prédio, onde localizadas a direção-geral e a assessoria de comunicação social, os dois locais mais atingidos em termos de fiação e equipamentos, todos destruídos. Até hoje, usamos câmeras fotográficas emprestadas pelo TSE, ministro Alexandre, ou pelo TST, pelo ministro Lélio Mendes Corrêa. Apenas o Salão Nobre, também no segundo andar deste prédio, com seu mobiliário secular, seus lustres, espelhos e obras de arte destroçados, continuarão aos cuidados dos dedicados restauradores desta casa e das universidades federais que se ofereceram para auxiliar na reconstituição e a quem não cansamos de agradecer. Também, no próximo e mesmo dia 18 de abril, quando, repito, se completarão 100 dias do ataque, terá início o julgamento por esta Suprema Corte, em seu plenário virtual, das 100 primeiras denúncias oferecidas pelo Ministério Público, e nos dias seguintes, novos processos serão paulatinamente incluídos, uma vez que já liberados todos pelo ministro Alexandre de Moraes em seu incansável trabalho. Inabalada restou, como inabalável continua a nossa democracia constitucional. E esta casa, sempre com respeito à harmonia e independência dos demais poderes da República, continua vigilante na incondicional e intransigente defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. E hoje, com justo orgulho, considerada a aposentadoria ontem do nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal celebra o fato de ter contado por 17 anos em seus quadros com Sua Excelência, que sintetizei no livro que lançaremos em sua homenagem, observando a tradição com 17 dos incontáveis e brilhantes acórdãos de sua lavra, como o artífice de um judiciário forte, unido e prestigiado, a serviço de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. O ministro Lewandowski iluminou este plenário com seu profundo saber jurídico, com sua coragem, sua lhaneza e sua fidalguia. E ao tempo em que parabenizo Sua Excelência pelo exemplar exercício da jurisdição constitucional nessa Suprema Corte, manifesto meu respeito, minha admiração e meu agradecimento por ter com ele compartilhado por tantos anos a bancada deste Supremo Tribunal Federal em convívio fraterno. Votos de imensa felicidade à Sua Excelência neste novo e profícuo ciclo de sua vida. Presidente, Vossa Excelência me permite? Pois não, pois não. Não poderia deixar o Ministério Público com assento nessa Suprema Corte, não poderia deixar de registrar. Quem fala é o Procurador-Geral da Primeiro, República, Augusto a Aras, associação sentado a à toda esquerda a da ministra manifestação de Rosa Vossa Weber. Excelência sobre os atentados à nossa democracia
e as 1.400 denúncias já Augusto oferecidas Aras tem pele branca, cabelos, para a bigode e barba responsabilização dos grisalhos. É incitadores, levemente calvo dos na parte superior, instigadores usa toga preta por cima do terno parte das preto, camisa branca, autoridades gravata azul marinho envolvidas e a estampada. continuidade das investigações. Por outro lado, eu não posso deixar de homenagear, como Vossa Excelência faz nesse momento, o ministro Ricardo Lewandowski, pelos seus 17 anos, não só aqui na Corte, mas trazendo para a Corte o seu brilhantismo como professor, jurista, um homem que deu uma inestimável contribuição a todo o Brasil, à nação brasileira. Dessa forma, o Ministério Público se associa a todas as palavras de Vossa Excelência e agradece ao ministro Lewandowski, nesta breve fala, pela nossa convivência harmônica, respeitosa, juntos trabalhando para que a justiça justa se faça de acordo com Vossa Excelência bem disse, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros. Agradeço ao doutor Aras e chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.545, procedente do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o Procurador-Geral da República. Essa ADI diz com as ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ministro, eu ia procurar Vossa Excelência, à minha direita, ministro Fux. Antes de passar a Vossa Excelência a palavra para o relatório, eu só noticio que nós teremos uma sustentação oral por parte do autor, no caso, Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Excelentíssima senhora presidente, Rosa Weber, queria cumprimentá-la pela manifestação antecedente em defesa da democracia e da nossa instituição. Tem pele clara, cabelos lisos, grisalhos e grisalhos volumosos. do tribunal, excelentíssimos senhores ministros, Usa integrantes toga da preta por corte, cima do terno azul marinho, excelentíssimo camisa senhor branca, Procurador-Geral da gravata República, senhores preta de advogados bolinhas brancas. presentes. Senhora presidente, esse caso que trago ao julgamento, de certa forma, me traz até uma certa perplexidade de somente ter uma sustentação oral por parte do Procurador-Geral da República, porque talvez seja a vez primeira que nós nos deparemos com um tema tão candente que diz respeito à bioética e o biodireito. Há várias vertentes sobre essa questão, inclusive quanto à proteção de dados, e eu concluí esse voto hoje de manhã, de sorte que eu peço vênia de só distribuir o relatório por hora, mas eu vou procurar ser bastante gradativo na incursão dos argumentos que eu trago para o fim de conclusão ao final do colegiado. Então, passo ao relatório, senhora presidente. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto os artigos 1º, parte final, e artigo 2º, inciso 3º da Lei 3.990, de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei tem o seguinte teor: ficam os hospitais, casas de saúde e maternidades, públicos ou privados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a adotarem medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem STF julga a troca de constitucionalidade recém-nascidos de em lei do suas Estado do Rio dependências, de Janeiro, bem que como obriga hospitais a permitam coletar a identificação material genético posterior através de exame de mães de DNA e bebês comparativo em casos de dúvida. para Artigo arquivamento. 2º. Para a consecução dos objetivos do artigo anterior, definem-se como medidas de segurança: utilização de pulseiras de identificação numeradas para mãe e filho na sala de parto, utilização de grampo umbilical enumerado com um número correspondente ao da pulseira. E aqui é importante esse inciso 3º, que é o foco da resignação de Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Também, utilização de kit de coleta de material genético de todas as mães e filhos ali internados, coletados na sala de parto para arquivamento na unidade da saúde à disposição da Justiça.
Artigo 3º, aqui são as sanções e o FIRS, não é isso o que o procurador está interessado na sua manifestação. O artigo 4º trata da vacácio legis e mais nada se alegou. Traz-se como parâmetro de controle o artigo 5º, inciso 10º, e artigo 54 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 5º, 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua jurisdição. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, dê início aqui uma menção à privacidade, à intimidade e também ao devido processo legal, só que não sob o ângulo procedimental, mas o devido substantivo processo legal. Em síntese, o requerente há de sustentar aquilo que já está preparado para fazê-lo, com base nesses dispositivos, e cita, inclusive, as razões aduzidas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a respeito de um projeto de lei que teria o mesmo escopo. Eu determinei que fossem colhidas as informações das autoridades requeridas, a manifestação da AGU e do Procurador-Geral da República, o que foi feito. O governador do Rio de Janeiro sustentou que os dispositivos não ofenderiam os direitos à intimidade e à privacidade, uma vez que o material genético coletado permaneceria arquivado em sigilo. A lei não traz nenhuma medida sigilosa. Nada obstante, ele concordou com a alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, não sendo seguro a utilização de amostras previamente coletadas, que também são sujeitas a risco de troca na própria identificação do material. E aqui a Assembleia Legislativa também secundou o governador. A AGU, cumprindo o papel constitucional de defender a lei, opinou pela improcedência, e a Procuradoria da República trouxe uma manifestação pela procedência do pedido em relação ao mérito. Então, acredito que com essas abordagens seja possível o Procurador-Geral da República, como requerente, fazer a sua sustentação. Agradeço ao ministro Fux e vamos ouvir agora o Procurador-Geral da República na sua sustentação oral, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente ministro relator Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os eminentes ministros da Casa, cumprimento os senhores advogados presentes. ADI 5545, requerente PGR. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. STF julga constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga hospitais a coletar material genético de mães e bebês para arquivamento. Complexos como bioética, biodireito e, eu diria, uma farta dose de futuridade a ser exercida neste julgado, que, por certo, terá um grande relevo nos próximos anos. Os dispositivos impugnados pelo então Procurador-Geral da República, que subscreve a inicial e aqui já descritos pelo ministro relator, buscam prevenir que, no momento do parto, as referidas instituições devam colher material genético de mães e filhos para arquivamento na unidade de saúde à disposição da Justiça em caso de dúvida quanto à possível troca de neonatos. Esse é um fato que a imprensa tem revelado ao longo dos anos, um fato corriqueiro. E grandes obras literárias, conhecidas como clássicos, revelavam eventuais trocas ao longo da história. A norma pretende possibilitar que, surgindo dúvida futura quanto ao até ocorrido uma eventual troca na maternidade, o material genético coletado por ocasião do parto permita identificar precisamente a filiação biológica. Conquanto seja louvável a intenção legislativa, as normas impugnadas padecem data vênia de inconstitucionalidade.
violam direitos fundamentais como a privacidade e intimidade e não passam no teste data vênia da proporcionalidade. A Constituição dispõe, e aqui já foi dito pelo ministro relator, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A coleta do material genético de mãe e filho sem autorização pessoal, creio, viola a privacidade e a proteção da vida privada. Não se há de admitir a coleta de material genético sem autorização pessoal, no mínimo da editora, presumidamente capaz. A coleta e a estocagem de DNA representam uma invasão demasiada na esfera da intimidade e da vida privada, especialmente das mulheres, das mães. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que obrigar uma pessoa a realizar exame de DNA contra a sua vontade afronta a humanidade, a intimidade e a intangibilidade do corpo humano, assim o fazendo no julgamento do habeas corpus 71.373, onde se discutiu a validade da investigação judicial no âmbito da ação de investigação de paternidade, que determinou a condição do réu debaixo de varas, entre aspas, para realizar exame de DNA. Naquela oportunidade, a Corte entendeu que submeter a pessoa obrigatoriamente ao exame de DNA configuraria a violação da sua natureza humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo. E o eminente ministro Marco Aurélio de Mello, relator do caso, registrou em seu voto que a medida configuraria abuso de poder e implicava constrangimento inegável para o paciente. No caso, para posto em julgamento, tem-se igualmente coleta de material genético realizado de maneira compulsória, sem autorização pessoal. Sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. ADI 5545, requerente PGR. Podemos dizer, se o hospital obtiver a autorização prévia da mãe para a preservação dessas medidas cautelares, nós teríamos necessidade de estar aqui apreciando essa matéria nessa ADI. Mas a verdade é que foi colocado dentro da lei estadual de forma impositiva, sem passar por uma prévia autorização da maternidade, da mãe. O bom propósito da lei, evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos, não é lide a violação da intimidade da vida privada. Fins apreciáveis, como todos sabem, não justificam a adoção de meios inconstitucionais. Pelo contrário, repugna ao direito constitucional contemporâneo a ideia de que os fins justificam os meios. São estes que devem ser adequados e necessários. Há também a violação do princípio da proporcionalidade inerente ao devido processo legal substantivo, pois a medida estabelecida pelas normas impugnadas não é adequada à consecução dos fins pretendidos. O processamento de material genético de recém-nascidos para a realização de futuro exame genético, diante da suspeita de ter ocorrido a troca de bebês, não é garantia de identificar que a troca efetivamente ocorreu, nem identificar uma eventual filiação biológica. A troca de bebês pode ocorrer após a coleta do DNA, ou mesmo mediante permuta do material coletado antes do armazenamento. Basta que tenha havido a infelicidade de um erro na identificação da titularidade da amostra genética. O procedimento adequado, data vênia, seria colher a amostra do DNA da criança e dos pais no momento em que se pretende fazer a avaliação genética. Valer-se de material coletado e estocado em momento pretérito, sem autorização da mãe, pelo menos, sem ter a certeza de que o material efetivamente corresponde ao daquela criança ou daquela genitora, não traz segurança. Não por acaso, a literatura médica indica como momento adequado para a coleta de amostra de DNA o momento atual, ou seja, aquele em que surge a dúvida sobre o parentesco e se pretende fazer a prova genética. Com todas as vênias, a metodologia adotada pelo legislador fluminense não alcança a finalidade pretendida. Não resiste ao exame da proporcionalidade. Destaco ainda que os dispositivos impugnados sejam ônus necessários ao indivíduo, pois a legislação federal em vigor já contempla medidas vocacionadas à erradicação da troca
eventual de bebês nas maternidades. Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 10, inciso 2, impõe a hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam de natureza pública ou particulares, a obrigatoriedade de identificar o recém-nascido, mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Trata-se de medida adequada, eficiente e mais célere e módica. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, por tudo isso é que as normas impugnadas foram e são tidas pelo Ministério Público como inconstitucionais, por violar o princípio da proteção da privacidade, da vida privada, o devido processo legal substantivo, e especificamente porque contém uma quebra da proporcionalidade substancial de certos atos, dos atos médicos propícios à realização da maternidade, dos procedimentos de maternidade. Dito isso, gostaria apenas de tecer alguns comentários sobre a bioética e o biodireito. Estamos numa transição, a literatura, desde a década de 50, desde Asimov com o Eu, Robô, sejam outros autores, à época tidos como ficcionistas, como O Homem Bicentenário, obra de Hollywood, já revela o processo que a humanidade vem passando ao longo dos anos, de longevidade e de construção de uma inteligência artificial, em que hoje o ChatGPT tem provocado uma imensa perplexidade em todas as áreas do conhecimento, inclusive do direito. Afinal de contas, noticiou a imprensa que o ChatGPT havia sido aprovado no exame da OAB. Entre essas aptidões da inteligência artificial, revela-se um crescente desenvolvimento da inteligência artificial, em contraposição a uma redução de qualidades humanas e que integram a dignidade da pessoa humana protegida pela ordem jurídico-constitucional. Imaginando-se aqui, eu peço vênia a Vossas Excelências para dizer que talvez haja um tempo em breve que tenhamos que ter aula de empatia, ministro Barroso, nas escolas, empatia, a solidariedade, fraternidade e outros sentimentos que fazem parte de uma geração que creio que aqui nessa corte está bem representada, que é o sentimento de fazermos parte de uma única humanidade, de um processo civilizatório rico pela sua diversidade, pelo seu pluralismo, pelo seu multiculturalismo. E a revisão de conceitos milenares do direito romano sobre o corpo como a ressacra, para efeito de legitimarmos uma segurança jurídica que nem tanta segurança se oferece, dada a possibilidade de se aferir a validade da paternidade ou maternidade a posteriori, pode levar a grandes perdas para as gerações futuras. Ouso fazer esta final digressão em decorrência de obras já clássicas, como Uma Breve História do Futuro, escrita na década de 80 pelo francês Jacques Attali, um dos grandes pensadores do governo, então, François Mitterrand, em que aquele pensador, à luz dos institutos socioeconômicos da época, já previa uma série de fenômenos a ocorrer, pelo menos até 2030 e 2050, e que, vindo eu acompanhar esses 40 anos, a obra do francês, não sei se lamento ou se festejo ver realizadas as projeções, mas sei que devemos preservar, tanto quanto possível, o maior grau da dignidade da pessoa humana, e a Suprema Corte é a última trincheira que temos para que não haja banalização da vida, da liberdade, da igualdade e dessa
desse senso de humanidade que nos alcança a todos. Por isso, reiterando os termos da petição inicial, o ex-procurador-geral da República ratifica a inicial do meu antecessor e requer à Corte Suprema a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parte final, do artigo 2º, inciso 3, da Lei 13.990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros. Obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Augusto Aras e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Muito obrigado, Sua Excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Então, apenas para sedimentar do que se trata, nós estamos aqui a debater o controle de constitucionalidade dos artigos 1º, parte final, e 2º, inciso 3º, da Lei 3.990 do Estado do Rio de Janeiro. Vou apenas repetir o dispositivo. Em pauta, a DI 5545, requerente PGR. Fala o relator, ministro Luiz Fux. Casas de saúde e maternidades público-privados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a adotarem medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos e suas dependências. STF julga a constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga hospitais a coletar material genético de mães e bebês para arquivamento. Define-se com medidas de segurança. Inciso 3º. Utilização de kit de coleta de material genético de todas as mães e filhos ali internados, coletados na sala de parto para arquivamento na unidade de saúde, à disposição da Justiça. Como se observa, a controvérsia em questão cuida de analisar se a coleta compulsória do material genético de parturientes e neonatos na sala de parto e o subsequente armazenamento à disposição da Justiça, estabelecidos pela lei estadual transcrita, violam os direitos fundamentais de intimidade e privacidade constantes do artigo 5º, inciso 10º, da Constituição Federal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dimensão da proibição do excesso. Sem antecipar considerações sobre a matéria ainda não enfrentada por esta Corte, ao passo em que a norma penal admite restrições à privacidade do condenado em hipóteses específicas, tais restrições não se confundem com os interesses contrapostos na esfera civil. Isso porque a gravidade das penas comináveis e a relevância social da segurança pública impõem um sopesamento próprio na persecução penal, que se revela especialmente sensível à acuidade e à presteza dos dados genéticos, conquanto suscetível aos riscos denominado determinismo genético. A presente ação direta de inconstitucionalidade, ela não repisa essa temática. Embora o princípio da proporcionalidade aplicado às restrições à intimidade e à privacidade também figure como ratio decidente, no presente caso, há um elemento distintivo adicional. Em pauta, a DI 5545, requerente PGR. STF julga a constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro, que obriga hospitais a coletar material genético de mães e bebês para arquivamento. Quem fala é o relator, ministro Luiz Fux. Não busca justificativa no interesse coletivo. Ao contrário, em nome do direito à filiação biológica, a lei subjúdice solapa a autonomia da vontade ao se valer de instrumentos coercitivos para a tutela do interesse eminentemente privado do destinatário da norma, e é o que eu pretendo demonstrar. O item 1 do meu voto, ele aborda o direito à privacidade, a proteção de dados, a autodeterminação informativa e a integridade digital. Digo eu, senhora presidente, senhores ministros, que o direito à privacidade compreende a prerrogativa de exigir dos outros o respeito às situações vitais, que, por dizerem a ele só respeito, deseja manter para si, ao abrigo de sua única e discricionária decisão,
tendo por objeto preservar a integridade moral do sujeito. E aqui eu cito um estudo do professor Tércio Sampaio Ferraz sobre o direito à privacidade e os limites da função fiscalizadora do Estado, da Faculdade da USP, os volumes e as páginas aqui mencionadas. A Constituição Federal expressamente preserva o direito à privacidade no artigo 5º, inciso 10º, ao assegurar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. O texto constitucional abriga em uma mesma toada a proteção à intimidade e à vida privada, como expressões semanticamente distintas. Coube à doutrina alemã, por meio da teoria das esferas, com a alegoria de círculos concêntricos, delimitar que a intimidade corresponde a um aspecto mais nuclear da privacidade, enquanto a vida privada, por oposição, encontra-se numa esfera mais abrangente, circunscritas apenas pelas fronteiras da vida pública. E aqui eu cito a obra do professor Bert Rajab Kops, Privacy Typology, da Universidade de Pensilvânia. Cito aqui a obra, a página está no voto. Ao diferenciar os institutos, normalmente se correlacionam o direito à intimidade a situações de isolacionismo, como resultados de exames médicos, ao passo que a privacidade é mais comumente relacionada às relações pessoais de caráter restrito, às quais não se deseja conferir publicidade ampla, a exemplo dos laços familiares. A dificuldade prática de se identificar os limites de cada conceito, no entanto, fez com que, no ordenamento jurídico nacional brasileiro, a jurisprudência e a legislação não homenageassem a distinção, que se associa apenas à intensidade da ofensa para fins de responsabilização. A privacidade consubstancia-se, então, na prerrogativa de exigir do Estado e dos demais sujeitos particulares uma abstenção da intervenção em sua intimidade e em sua vida privada. Compreende, portanto, o caráter negativo do direito, que impõe a proteção contra ações que interfiram na intimidade e vida privada, bem como a proibição do Estado extinguir o direito à privacidade ou afetar o seu núcleo essencial, além da faculdade de renúncia e de não exercício do direito do seu titular. Por sua vez, como direito a uma prestação positiva por parte do Estado, o direito à privacidade também impõe o debate sobre medidas de segurança a respeito de dados que incidam diretamente na esfera privada dos indivíduos. Então, o aspecto negativo é a não intervenção, o aspecto positivo é tomar medidas para a proteção desses direitos fundamentais, ou seja, trata-se de medidas de caráter preventivo a fim de se evitar acessos não autorizados a essas informações. Por isso, em sua dimensão positiva, a privacidade impõe a salvaguarda das informações pessoais armazenadas tanto pelo setor público como pelo setor privado, o que demanda procedimentos aperfeiçoados e atualizados diante da constante evolução disso que agora mencionou Sua Excelência o Procurador-Geral da República, a evolução das tecnologias utilizadas para coleta, arquivamento, transmissão e interconexão de dados. Em pauta, STF julga a constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga hospitais a coletar material genético de mães e bebês para arquivamento. Quem fala é o relator, ministro Luiz Fux. A evolução da tecnologia, em ritmo acelerado, consignou o direito à privacidade com considerável expansão nas últimas décadas, notadamente em razão do caráter onipresente da digitalização, que afeta todas as áreas da vida social, econômica, política e cultural da sociedade. Importa destacar que, com o advento da Emenda Constitucional 115, de fevereiro de 2022, o direito fundamental à proteção de dados foi contextualizado no rol do artigo 5º, inciso 79, nos seguintes termos:
é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. No âmbito jurisprudencial, esta Suprema Corte posicionou-se acertadamente em favor do direito fundamental à proteção de dados, mesmo antes de ser elevado ao status constitucional no Brasil. Neste segmento, eu aduzo ou decidido pelo plenário desta Corte quanto à proteção redobrada a dados com nomes, telefones e endereços extremamente relevantes para a identificação pessoal e potencialmente perigosos quando cruzados com outras informações compartilhadas por pessoas e por entidades. Nesse sentido, destaca-se a adesão cautelar de Vossa Excelência, presidente Rosa Weber, referendada pelo plenário, que impediu o compartilhamento de dados telefônicos pelo IBGE. Na época da pandemia, logo após, nós julgamos, eu cito aqui o acordo de Vossa Excelência, faço questão só de destacar item 2 e 5, onde Vossa Excelência destaca. Na medida em que é relacionada à identificação efetiva potencial da pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados pessoais é onde observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade, sob pena de lesão a esses direitos. O compartilhamento com o ente público de dados pessoais custodiados por concessionários de serviço público há de assegurar mecanismos de proteção e segurança desses dados. E no item 5º do seu belíssimo voto, na emenda, Vossa Excelência destaca, ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados, a medida provisória 954 desatende a garantia do devido processo legal na dimensão substantiva, que é do que eu vou me valer também aqui, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação mínimo necessário para alcançar as finalidades. A DI 6387, da relatoria de Vossa Excelência, pleno 12/11/2020. Nesse mesmo sentido, a presidência deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito administrativo, durante o biênio 2020-2022, editou resoluções no afã de adequar a atuação do Supremo Tribunal Federal às diretrizes hoje vigentes sobre compartilhamento de dados a nível nacional. A Resolução 724, de 2 de março de 2021, instituiu o Comitê Executivo de Proteção de Dados do Supremo Tribunal Federal para implementar as medidas necessárias da LGPD. A Resolução 773, de abril de 2022, que atualizou a Política de Segurança de Informações. A Resolução 774, de 9 de maio de 2022, que instituiu o programa Corte Aberta, com o objetivo de transformar o Supremo Tribunal Federal em uma Corte Constitucional Digital, tendo o eixo da proteção de dados pessoais. Portanto, diferentemente do direito à privacidade, assegurado no artigo 5º 10 da Constituição Federal de 88, que consubstancia uma garantia constitucional de caráter negativo, o direito à proteção de dados ostenta caráter positivo e com ele não se confunde. Ademais, apesar de não haver sido igualmente reconhecido como um direito fundamental no ordenamento brasileiro, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, por exemplo, identificou um terceiro desdobramento proveniente de uma leitura conjugada do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, denominando-o do direito à autodeterminação informativa. Como bem pontuou Vossa Excelência ao decidir sobre a já citada ADI 6387, mesmo não sendo reconhecido como um direito fundamental no bojo da nossa Carta Magna, este direito à autodeterminação informativa foi reconhecido como um fundamento da disciplina de proteção de dados, consoante o artigo 2º, inciso 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, de 2018.
No âmbito comparatístico, segundo o entendimento exarado pelo Tribunal Alemão, este direito de autodeterminação consistiria na prerrogativa de cada indivíduo decidir, em princípio e substancialmente, sobre a divulgação e utilização de seus dados pessoais. Vota assim o ministro relator Luiz dizer-se que a Fux. autodeterminação Em pauta, informativa STF julga apresenta uma constitucionalidade de compreensão lei do Estado do Rio de Janeiro que individual e obriga coletiva, hospitais vai a dizer, coletar ao material mesmo genético tempo de mães e em que se bebês para concede a arquivamento. possibilidade de cada um decidir sobre o acesso, uso e difusão de seus dados pessoais, também serve de base para uma ordem constitucional livre e democrática, distanciando-se da concepção de uma privacidade individualista conhecida no direito anglo-saxônico como right to be alone. Ocorre que os dados pessoais acabam sendo elementos constitutivos da própria identidade pessoal, uma vez que, na era da informação, a existência da pessoa humana não está limitada aos seus atributos psicofísicos, estendendo-se às representações digitais destes atributos. É deste contexto que surge o conceito da integridade digital, isto é, a partir da premissa de que, se as pessoas vivem, e é verdade que vivem, no mundo digital, então a sua dignidade deve ser estendida a esse mundo também. Dessa forma, uma proteção satisfatória da dignidade da pessoa humana não deve ser limitada à sua autodeterminação informacional. Como um verdadeiro desdobramento da dignidade da pessoa humana, a integridade digital evita o processo de comoditização dos nossos dados pessoais, garantindo sua proteção ainda nas hipóteses em que seu titular não saiba sobre a existência das respectivas aplicações digitais. E aqui eu cito um estudo sobre a integridade digital de uma fundação exatamente voltada para os direitos digitais e as novas manifestações da dignidade humana que foram publicados no Jornal Europeu, no volume 12, que eu menciono aqui no meu voto. Realizadas estas diferenciações, eu passo, então, a discutir as peculiaridades relacionadas aos dados genéticos, especialmente no que se refere à sua manipulação. Item 2 do meu voto, os dados genéticos e a genetização da vida, em que pese a imensurável importância da genética para os avanços dos métodos terapêuticos e regenerativos, a manipulação deste tipo de dado envolve profundas questões bioéticas relacionadas à posse e ao processamento de DNA de terceiros. Os dados genéticos configuram-se como dados sensíveis no ordenamento jurídico brasileiro, o que exige que recebam uma tutela jurídica mais cuidadosa por parte do poder público em relação à coleta, em relação ao armazenamento, em relação ao tratamento desses dados. É que esses dados sensíveis ou super sensíveis, como os dados médicos, genéticos e outros que se referem à saúde do sujeito, afetam o núcleo mais profundo da intimidade das pessoas, representando um risco maior à privacidade do que os dados pessoais comuns. E aqui eu cito um estudo sobre biobancos, dados genéticos, do professor Paulo Vinícius de Souza. Diversos são os riscos que surgem dessa apropriação de informação genética, dentre os quais se destaca a genetização da vida, fenômeno que se reduz no indivíduo à sua dimensão exclusivamente genética. No extremo, esse fenômeno resulta na discriminação de determinadas pessoas, denominados sadios doentes, criando-se com um lastro no conhecimento de dados genéticos desses sujeitos uma nova categoria social das pessoas, que potencialmente podem desenvolver uma doença genética. E aqui eu vou fazer só um parênteses, senhor presidente, que certa feita eu participei de um encontro na Argentina sobre filosofia e direito. E ali discutia-se exatamente qual é o direito que o médico tem de determinar a realização de exames profundos que cheguem a uma conclusão de que a pessoa vai morrer de uma dada doença numa determinada época, retirando a esperança de vida, o entusiasmo de viver. E esse foi um debate interessante entre direito e filosofia. Assim, é legítimo dizer
que a categorização sobre critério genético apresenta cunho discriminatório por si, dado que não há neutralidade na ética nem na biotecnologia. E aqui eu cito um estudo do professor e nosso colega distinto, ministro Luiz Edson Fachin, Discriminação por Motivos Genéticos, revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, volume 36, página 217. A questão torna-se ainda mais sensível quando tais informações exorbitam a esfera de interesses privados do indivíduo. É que, se de um lado, a discriminação genética pode pautar a conduta de seguros de saúde e de ambiente de trabalho, isso foi debatido nesse encontro, quer dizer, como é que você vai fazer um seguro de saúde sem avisar que você tem uma probabilidade de morrer de uma determinada doença? Então, digo eu, é que, se de um lado, a discriminação genética pode pautar a conduta de seguro de saúde e de ambiente de trabalho, por outro, pode alcançar as relações entre o Estado e o cidadão destinatário de políticas públicas. Isto é, na medida em que a suscetibilidade genética acarreta algum tipo de estigmação social, a prestação estatal deixa de tender à universalização e passa a criar categorias de indivíduos. Ora, a discriminação por motivos genéticos viola os direitos da personalidade, na medida em que coloca as pessoas numa posição de objeto, mera consequência da ação biológica, julgadas não por suas possibilidades socioambientais, mas como coisa, fruto e joguete do seu código genético. Ademais, essa discriminação terá como base o determinismo genético, corrente ideológica calcada na imutabilidade dos traços humanos e da pré-determinação das categorias fenotípicas a partir das informações constantes da sequência de DNA. Segundo os deterministas, os genes é que conferem a variação na maior parte das características humanas, dentre elas comportamento, inteligência, orientação sexual e estado social. Essa corrente serviu de base para diversos tipos de discriminação e violações ao longo da história, havendo caído em desuso, uma boa hora, com o desenvolvimento da genética médica e a bioética moderna, e tendo ressurgido mediante a descoberta de uma variada gama de genes associados a doenças após a conclusão do denominado Projeto Genoma Humano. E aqui eu cito o estudo Problemas Éticos do Determinismo Genético, revista de bioética, da autoria do Dr. Victor Penhasset. Essa nova forma de determinismo genético, mais branda do que a clássica, deu maior relevância ao ambiente, apesar de manter, em certa medida, o privilégio das explicações genéticas para a saúde e para o comportamento humano. Exemplos disso são os discursos sutis, calcados em explicações genéticas para a saúde e comportamento, além de discriminações no ambiente de trabalho na utilização de seguros médicos. Ademais, há quem destaque o poder inerente ao controle do material genético, que se verifica nos bancos e repositórios de dados genéticos denominados de biopoder, o DNA poder. Nos estudos aqui, o conceito de biopoder de Paul Rabinov e Nicholas Rose. O detentor deste biopoder, ao controlar as informações genéticas alheias, acaba conhecendo sobre vulnerabilidades, resistências a agentes químicos e físicos, incluindo reações a medicamentos, o que lhe possibilita realizar perigosas inferências sobre o comportamento dos titulares desses dados. A manipulação irresponsável dos dados de DNA gera expressos perigos, que inspiram redobrado cuidado em relação ao tratamento conferido aos elementos genéticos da população. Ademais, como a informação genética é única e apenas um fragmento de DNA já é suficiente para que se conheça com elevado grau de certeza quem é o seu titular, essa informação de caráter pessoal assume relevantíssima importância. Não por acaso, em pauta, STF julga constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga hospitais a coletarem material genético de mães e bebês para evitar a troca de bebês. Maior vulnerabilidade,
e que devem ser normatizados a fim de evitar abusos, como verba e graça, bancos de dados DNA, bancos de dados forenses, relações de emprego, proteção de dados e privacidade, além da pesquisa em geral, adoção e também cita-se aqui seguradoras. E esse comentário não é um comentário jurídico, é um comentário de Deborah Crosby, que ela é um branch banker, uma especialista na área financeira, mas faz essas pesquisas tecnológicas. Para além dos riscos aos seus titulares, pesquisas recentes apontam que há grande similitude entre genomas de parentes de primeiro grau, o que faz com que os dados genéticos de uma pessoa não apenas revelem as suas informações, como também as informações dos seus familiares. Ou seja, é possível que a violação ao direito à privacidade de uma pessoa possa significar violação à privacidade de diversos integrantes do núcleo familiar ao qual ele seja pertencente. Nesse sentido, aí eu cito, porque não é muito comum a análise de Supremas Cortes sobre esse dado, eu cito a Suprema Corte da Islândia, que teve o caso que eu aqui menciono, não sei pronunciar, referente à privacidade genérica. Aquela Suprema Corte, ela reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei por não assegurar a proteção estabelecida no artigo 71 da Constituição irlandesa, que determina que todos devem gozar de liberdade contra a interferência na sua privacidade. A Corte da Islândia deferiu o pedido do Sr. Hengildur de não incluir os dados genéticos e informações médicas de seu falecido pai no banco de dados do setor de saúde do país, apontando três razões. Aí eu menciono as razões. A proteção contra a utilização indevida de informações genéticas foi o que também motivou os Estados Unidos a editar, em 2008, a Lei de Não Discriminação de Informações Genéticas, Genetic Information Non-Discrimination, é o ato denominado de GINA, que proíbe as seguradoras de saúde e os empregadores de discriminação com base na informação genética. Ainda em termos de direito comparado, a Em União pauta, a Europeia STF julga aprovou constitucionalidade recentemente um de lei do importante Estado do marco Rio de regulatório Janeiro, que abarcou a proteção de que dados obriga genéticos hospitais a aplicável coletarem em maio de material 2018. genético O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados europeu, de mães e bebês considerado uma das mudanças mais para relevantes evitar em relação à a privacidade troca de dados nos últimos de bebês. 20 anos, traz importantes inovações legais que visam a salvaguarda do direito de privacidade dos cidadãos europeus. Dentre as mudanças empreendidas por esse regulamento geral, abreviadamente GDPR, a redação do seu artigo 9 expandiu o rol de dados pessoais sensíveis, incluindo, entre outros, os dados genéticos, definidos como dados pessoais relativos às características genéticas hereditárias ou adquiridas de uma pessoa singular que dê informações únicas sobre a fisiologia ou a saúde dessa pessoa e que resultam designadamente, ou seja, de maneira específica, de uma análise de amostra biológica proveniente da pessoa singular em causa. Dessa forma, o material genético individual passou a ser reconhecido no contexto europeu como bem jurídico sobre o qual deve ser dada uma especial tutela estatal. Idêntica redação consta da Lei 13.709, de agosto de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ao listar os dados pessoais sensíveis, que merecem um tratamento diferenciado. Nesse sentido, o artigo 5º da LGPD inclui os dados genéticos quando veiculados a uma pessoa natural. Perdão, quando vinculados a uma pessoa natural. A proteção da LGPD alcança os dados relacionados à privacidade, bem assim os direitos fundamentais de liberdade e de livre desenvolvimento da personalidade, evidenciando a relação entre proteção de dados e questões existenciais. Passo agora ao item 3º, senhora presidente, a lei estadual e o tratamento conferido aos dados genéticos dos nascituros e das parturientes. A Lei 3.990 do Estado do Rio de Janeiro, ao permitir que o poder público ou ente particular colete e armazene os dados genéticos do nascituro e da parturiente, independentemente de seu prévio consentimento, viola a dimensão negativa do direito à privacidade,
que se traduz pela prerrogativa de impedir a terceiros e ao próprio Estado que se intrometam naquilo que cabe somente aos sujeitos decidir. Conforme se verifica da lei subexame, trata-se de uma violação expressa a um direito fundamental reconhecido na Constituição Federal, como destacou o Ministério Público. Para além da privacidade, a norma também compromete a autodeterminação informativa dos titulares destes dados, na medida em que impede que decidam sobre a sua divulgação e utilização. Deveras, a lei estadual intervém na esfera privada dos envolvidos em múltiplas dimensões do direito à privacidade, como, a manutenção e a posse de materiais que contêm informações pessoais. 2, o acesso a espaços pessoais. 3, o acesso à informação por terceiros. E 4, a interferência de terceiros em escolhas pessoais. Acrescente-se que a mesma norma, ao deixar de estabelecer medidas de proteção dos dados coletados, viola a dimensão positiva relacionada ao dever do Estado e do particular de implementar medidas de segurança para proteger essas informações, o que configura não apenas a violação do direito fundamental à proteção de dados, como também ao mais recente desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, a saber, a integridade digital. Consequentamente, conclui-se que a questão de coleta compulsória de material genético em mães e bebês a ser arquivado na Unidade de Saúde à disposição da Justiça, conforme estabelecido no artigo 2º, inciso 3º da Lei 3.990, merece um olhar cuidadoso por parte desta Suprema Corte, o que será objeto de análise à luz das seguintes considerações. Primeiro, a desproporcionalidade da medida e a violação ao devido processo substantivo. 2, a autonomia da vontade e a necessidade de prévio e expresso consentimento. E 3, riscos à integridade digital e os perigos da discriminação genética. Passo agora, então, à desproporcionalidade da medida e a violação ao devido processo substantivo. A norma impugnada, consoante exposto, ao impor a coleta compulsória e a armazenagem de amostras de DNA de mães e recém-nascidos, independentemente do consentimento prévio, restringe diretamente os princípios da privacidade e da intimidade. O direito à privacidade constitui seu titular no direito subjetivo de exigir que os poderes judiciário e legislativo só pesem nu quando em choque com outros direitos fundamentais. Trata-se de uma manifestação da dimensão negativa do direito, a exemplo da perpetrada por esta Corte naquele precedente que foi citado pelo Procurador-Geral da República da compulsoriedade do exame do DNA. O HC 71373, da relatoria do ministro Francisco Ezek, relator para a qual o ministro Marco Aurélio. O debate, como se percebe, encontra-se polarizado entre valores bastante prestigiados pela Constituição, razão pela qual a proporcionalidade se apresenta como valiosa ferramenta argumentativa. A construção jurisprudencial do substantivo devido processo legal se consubstanciou a partir de julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, como, por exemplo, o caso Locke em New York e Roe Wade, em diferentes períodos e de distintas maneiras. E aqui eu cito em pauta de 5545, requerente PGR. STF julga a constitucionalidade de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga hospitais a coletarem material genético para evitar a troca de bebês. Devido processo legal substantivo. Posteriormente, a Suprema Corte americana passou a distinguir a cláusula do devido processo legal em suas facetas procedimental e substantiva. A primeira, como todos sabem, diz respeito à proteção dos cidadãos em face do poder coercitivo do Estado por meio do reforço da justiça e da imparcialidade do processo de adjudicação das leis. Por outro lado, a faceta substantiva da cláusula do devido processo legal possui o intuito de proteger os indivíduos contra a atuação governamental e o processo legislativo majoritário, que exceda os limites oriundos da autoridade estatal legítima. Por conseguinte, as Cortes podem se manifestar pela inconstitucionalidade
de atos legislativos, independentemente de previsão, justeza e rigidez procedimental, ou mesmo de menção específica desses direitos, como o caso da privacidade. Isso também é um fenômeno verificado na Constituição norte-americana, e cito aqui o autor Ryan Williams, que aborda esse contexto. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a proteção ao devido processo legal substantivo a partir de parâmetros realizados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade da legislação atacada, bem como de um possível abuso da função de legislar. E aqui eu cito vários acordos do nosso ícone nessa matéria, o nosso decano Celso de Mello, em vários acordos, no acordo da DI 1158, Sua Excelência destaca a essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os direitos e liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva ou, como no caso, destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. Então, o professor e ministro Celso de Mello assentava que o que não perpassa pela razoabilidade não perpassa pelo devido processo legal substantivo. Isso na DI 1158, depois na DI 1407, onde também volta a mencionar o substantivo devido processo, dizendo vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas variadas funções, assentando na DI 173, juntamente com o ministro Joaquim Barbosa, que esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício das atividades econômicas e profissionais lícitas. A violação do substantivo devido processo legal decorre da falta de proporcionalidade e de razoabilidade de medidas gravosas. Há de se reconhecer, assim, a existência de âmbitos normativos de direitos passíveis de restrição e delimitação regulatória legislativa por parte da ação governamental, igualmente searas normativas tão essenciais que se encontram para além de possíveis ingerências governamentais. Nesse contexto, a aplicação do devido processo substantivo nos direitos da personalidade surge no sentido de proteger de forma mais incisiva os direitos à privacidade e à autonomia pessoal contra a interferência governamental, até mesmo na seara regulatório-legislativa. Em caso, não foi essa a cautela adotada pelo legislador fluminense, que deixou de prever mecanismos mínimos de salvaguarda dos interesses das famílias envolvidas. Ao impor a coleta de material genético, a revelia da vontade da parturiente, ao não estabelecer prazo ou possibilidade de os interessados requererem a retirada do seu material e dados genéticos do biobanco, e ao não impedir que as amostras de DNA sejam utilizadas em finalidades estranhas à constatação da filiação, o legislador estabeleceu medida excessivamente restritiva a direitos fundamentais, revelando verdadeira proteção deficiente. A violação à perspectiva substantiva do princípio constitucional do devido processo legal decorre, assim, de a norma se restringir à previsão de para-arquivamento na unidade de saúde à disposição da Justiça, sem qualquer previsão quanto à destinação e ao uso específico desses dados pelo Poder Judiciário. A lei confere, assim, uma carta branca para a utilização futura dos dados genéricos. Mas não é só. Eventual ato restritivo de direitos trazido pelo legislador deve ser apropriado para o fim almejado e o meio escolhido para tanto, que também deve ser o estritamente necessário, de modo a não acarretar custos inúteis para as pessoas atingidas. É que, como sabido, o princípio da proporcionalidade abrange o teste de seus 3 subprincípios. Um caso, a coleta ou armazenamento de material genético na sala de parto revelam-se absolutamente inadequados a assegurar a proteção da identidade genética. A inadequação da norma se verifica, então, por ser incapaz de assegurar
que, adotada a medida imposta, o resultado que visa evitar, ou seja, a troca de bebês da maternidade, não se verificará. Ao contrário, basta um erro ou troca intencional do material armazenado a qualquer tempo para frustrar ad infinito a identificação do vínculo biológico do recém-nascido com seus pais registrais. Repise por necessário. O problema qual a lei almeja a solução pode acabar se deslocando da troca de bebês para o erro troca do próprio material genético coletado. Certo é, porém, que nessa última situação, o revés intencional ou não, afigura-se ainda mais gravoso, dado que atinge a chave a ser usada para desvelar a origem de todo o problema, o que é sobremaneira delicado, porque joga propriamente com a esperança da busca pela identidade da pessoa humana. Em sua obra Anatomia da Esperança, o professor Jeremy Group pondera que a esperança é integrada pelos componentes cognitivo, informativo e afetivo, sentimento, os quais intimamente estão ligados e moldam o pensamento lógico e a tomada de decisões deliberadas. O professor Jeremy Group, ele escreveu a Anatomia da Esperança, onde ele assenta que a fé é o coração da cura. Ele foi um médico de pacientes terminais de doenças abdominais e ele constatou que os pacientes que tinham esperança tinham mais chances de cura do que aqueles pacientes que se entregavam à depressão da doença. A não ser que se realize exames atuais ao surgimento da dúvida identitária, o que torna inócua a coleta quando parto, o atingimento do componente cognitivo decorrente do erro ou a troca do material genético armazenado frustra qualquer esperança a ser revelada a identidade genética, corolário do direito à identidade em suas dimensões e material instrumental. Nesse sentido, partindo da perspectiva tecnológica científica, a literatura médica se apresenta cética a respeito dos benefícios que tal medida de segurança pode trazer para prevenir eventuais trocas de recém-nascidos na maternidade. É de extrema valia a revisitação do projeto de lei 6494, da autoria da deputada federal Sandra Rosada, que dispunha sobre o tema semelhante ao trazido pela legislação do Rio de Janeiro. Tal proposição legislativa acrescentaria o inciso 6º ao artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando obrigatórias a coleta e a armazenagem de amostra de sangue de recém-nascidos pelo prazo mínimo de 5 anos, para utilização exclusiva em exame de DNA, para identificação e confirmação de maternidade, com o intuito de prevenir a troca de bebês em unidades de saúde. É interessante nós observarmos que, na tramitação legislativa, a proposta foi rejeitada, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, quanto na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. À ocasião, o senador Valdir Raupp, revisitando a literatura médica sobre o tema, destacou que eventuais erros de coleta ou na manipulação das amostras podem comprometer a precisão técnica da identificação do DNA, frustrando qualquer pretensão de identificação biológica futura. Como bem ressaltado em seu parecer, a criação do banco de DNA de neonatos não facilitará a identificação de crianças com suspeita de troca na maternidade. Ocorre que, segundo a literatura médica pertinente ao tema, o ideal é que a coleta da amostra de DNA da criança a ser testada seja feita no momento que surgiu a dúvida do parentesco. Não se deve usar amostras previamente coletadas, pois a coleta pode ter acontecido após a suposta troca de bebês, ou pode ter havido a troca do próprio material coletado. Para fins de confirmação de parentesco, o correto é comparar amostras da criança em questão com o DNA de seus supostos pais, sem recorrer a espécimes previamente coletadas e armazenadas. Evidentemente que esse projeto foi arquivado. Nesse diapasão, a medida de segurança trazida pela lei fluminense, ora analisada, carece de benefícios efetivos, segundo a literatura médica, exatamente para concretizar esse fim de dirimir as dúvidas advindas de suspeita
de trocas de bebês, qual seja a criação de um banco de dados genéticos da mãe e do filho. Isto é, tem-se a inadequação do meio utilizado, excessivamente gravoso em relação aos fins que a legislação busca alcançar, o que se agrava diante da existência de medidas menos gravosas ao direito à privacidade dos envolvidos e menos custosa aos cofres públicos, se verá adiante. Ainda que uma medida se mostre desproporcional no caso concreto, é possível demonstrar o respeito ao interesse contraposto, objeto do juízo de ponderação. Como sintetizam Alex Stone e Jude Matthews, ao tratar da relevância do princípio da proporcionalidade para a formação da convicção judicial, o tribunal que aplica a proporcionalidade em sentido estrito está dizendo, com efeito, que cada lado tem algum direito constitucional significativo do seu lado, mas que o tribunal deve, no entanto, tomar uma decisão. Por tal razão, embora a inadequação seja suficiente para caracterizar a desproporcionalidade da norma, não se pode negar que ainda se fazem necessárias políticas públicas voltadas ao fim de identificar o eventual descompasso entre a identidade biológica e a identidade registral provocada pela troca de bebês. Por muitos casos, bebês trocados de nascimento provavelmente não são documentados ou sequer conhecidos, efetivamente, não há uma estatística oficial de casos, o que leva à presunção de que se trata de um problema raro. Isso não significa que seja menos relevante. A dor e a angústia intensas a que se submetem os pais na busca do vínculo genético, eventualmente perdido com a troca de bebês, representam um sofrimento intenso e irreparável. Sob a perspectiva do recém-nascido, a perda do vínculo biológico viola diretamente seu direito à identidade genética, corolário do direito à identidade, que abrange não apenas a sua dimensão imaterial de um direito em si mesmo, não funcionalizado, como também sua dimensão instrumental, que habilita a fruição de outros interesses. Evidente, a genética, dela é que surgem outros interesses materiais e imateriais. É que o código genético possui o condão de identificar individualmente alguém e, assim, fornecer informações pessoais relevantíssimas sobre sua saúde e até mesmo, por via indireta, sobre a saúde de seus familiares, com possíveis doenças ou características passíveis de ser transmitidas geneticamente. Quanto a essa dupla dimensão da identidade genética, eu cito por todos a professora Luísa Helena Barbosa, especialista em bioética e titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Reconhecer o direito à identidade genética da criança, do adolescente e do adulto, não importa a idade, sexo, cor ou credo, significa não só franquear-lhes o direito à vida, à saúde, à paternidade, mas também à sua história pessoal, aos seus traços socioculturais antes assinalados. E aqui eu cito a professora Luísa Helena, Direito à Identidade Genética, anais do 3º Congresso Brasileiro de Direito de Família. A relevância do direito à identidade genética, normalmente o que se avilta pela troca de bebê no nascimento, é o que motiva a imposição normativa de diversas medidas preventivas a hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares. Destaque-se da graça a obrigatoriedade de identificar. E veja como é completamente desproporcional o que se pretende. A obrigatoriedade de identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar digital mencionada pela Procuradoria e da impressão digital da mãe, de manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe prevista no artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito mais proporcional e desejável do que essa medida propugnada pela lei fluminense. Assim, ainda que a renitente existência de caso de troca de bebês demonstre, em tese, a necessidade de adoção de medidas adicionais, como também faculta o inciso 2º do artigo 10º, supracitado no parecer da Procuradoria e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, vai se verificar que nem toda medida que se propõe a tal desiderato é necessariamente legítima, muito embora o Estatuto fale além de outras medidas.
Para além da adequação mencionada, deve-se considerar ainda a necessidade, compreendida como a disponibilidade pelo legislador de outro meio eficaz. As medidas já trazidas pelos incisos 1 e 2 do artigo 2º da lei ora questionada, quais sejam, respectivamente, a utilização de pulseiras de identificação numeradas para a mãe e o filho na sala de parto, a utilização de grampo umbilical enumerado com o número correspondente ao da pulseira, apresentam-se, no meu modo de ver, mais efetivas, de menos custosas e menos interventivas na esfera privada dos indivíduos. Mais do que isso, atualmente já existem diretrizes efetivas e menos custosas para diminuir a ocorrência de tais trocas, como, por exemplo, a identificação da gestante no momento da admissão em conjunto com a posterior identificação do recém-nascido, no momento do nascimento, e ainda mais que foi acrescido agora, a permissão da permanência do pai no momento do nascimento da criança. Algumas dessas Em pauta, medidas a DEI possuem ainda benefícios 5545, correlatos requerente ao estreitar o PGR. vínculo afetivo da STF nossa julga segurança constitucionalidade de lei estimular o do Estado do aleitamento Rio de materno. É Janeiro o que destaca obriga o Ministério hospitais a coletarem da material Organização genético Mundial da Saúde para evitar a outros troca de discursos que aqui bebês. menciono. Vota o ministro Para além do relator, fato Luiz que tal Fux. sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe-filho, o alojamento conjunto ainda permite que a mãe esteja, desde o início do nascimento, ao lado do filho ininterruptamente. Ao viabilizar a constante vigilância e o contato da mãe em relação a qualquer procedimento realizado com seu filho, a medida diminui o risco de eventual troca. Por fim, ainda que a lei estadual sobre o exame fosse adequada, digamos, acompanhando toda a equação do teste de proporcionalidade, ainda que ela seja adequada e necessária à luz da sua própria finalidade específica de assegurar a identidade genética na troca de bebê na maternidade, seria preciso verificar a proporcionalidade em sentido estrito entre o bem preservado e as restrições excessivamente intensas a outros bens ou direitos, o que considera o sistema constitucional como um todo. Forçoso notar que os princípios de adequação, necessidade e finalidade foram expressamente densificados no artigo 6 da LGPD. Assim, como adequação, a lei exige a compatibilidade do tratamento de dados pessoais com as finalidades informadas ao titular, consoante o contexto do tratamento. Para a configuração da necessidade, limita-se o tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades, com abrangência dos dados pertinentes e proporcionais, e não excessivos em relação às finalidades do tratamento desses dados. Já de acordo com a finalidade, a lei impõe que a realização do tratamento de dados pessoais se dê para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Em caso, como visto a lei do Estado do Rio de Janeiro, ao não determinar prazo para a manutenção dos dados coletados dos bancos de dados genéticos, acaba por gerar uma perpetuação da violação à privacidade genética. A norma, tampouco, estabelece expediente para os envolvidos requererem a exclusão dos seus dados ou a destruição do material coletado, o que, como visto, configura a afetação desarrazoada do núcleo essencial do direito fundamental. Se em alguma medida pode ser admitida a restrição do direito à privacidade e à intimidade dos envolvidos em nome de um interesse contraposto de maior envergadura, é preciso avaliar o peso desse valor e a intensidade das restrições recíprocas. De um lado, o vazamento das informações genéticas, sobretudo quando obtidas sem consentimento, o que pode propiciar diversas discriminações e, no limite, condenar o sujeito ao ostracismo social. Por outro lado, a troca de bebês em maternidades ainda se mostra um problema social grave, que, por vezes, estigmatiza em razão do abandono parental, impedindo também a adoção de medidas preventivas de doenças com predisposição genética. O descuido do legislador em assegurar uma proteção mínima desses direitos demonstra que a ofensa em caso é excessiva. Tanto mais por não prever determinação expressa e taxativa das hipóteses em que os dados genéticos arquivados estariam à disposição da Justiça.
nem mecanismo de exclusão posterior dos dados genéticos a pedido das partes. A lei fluminense, assim, impõe uma restrição desproporcional à privação genética, porquanto excessiva frente aos fins visados. Nesse sentido, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ao julgar um caso, ela chegou exatamente a essa mesma conclusão. E eu transcrevo o julgado, senhora presidente, vai estar no voto, eu vou distribuir numa necessidade da leitura. No caso que o senhor Jean-Michel havia sido preso e condenado a 2 meses de reclusão por lesionar um policial com seu guarda-chuva durante protesto em um sindicato agrícola. Após ter sua pena suspensa, ele foi condenado pelo tribunal à multa por ter se recusado a fornecer uma amostra biológica a despeito da previsão legal nesse sentido. E a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu a legitimidade para a proteção desses dados. Ao fim, concluiu que a condenação de Jean-Michel por ter se recusado a submeter a teste biológico, cujo resultado deveria ser incluído na FNAEG, apresentava uma violação desproporcional do seu direito à vida privada e, portanto, não poderia ser considerado necessário em uma sociedade democrática. Com fulcro nesses fundamentos, entendo o legislador ainda sopesar as desvantagens para os cidadãos e os meios empregados em relação aos benefícios a serem alcançados a partir do advento da legislação. E aí entra na questão custo-benefício, que o professor Cassusta também sustensa nesse estudo sobre Cost-Benefit Analysis, no Jornal de Estudos, aqui mencionado, volume 29, no Jornal de Estudos Legais, e a par dos custos extraeconômicos demonstrados acima, sabidamente, as restrições da privacidade e à intimidade do bebê e da mãe implica numa equação que deve incluir no cálculo os custos econômicos também. Aqui eu trago um estudo do Ministério da Saúde que toda essa preservação desses dados sairia extremamente custosa para o caso. Então, aqui é a hipótese de análise econômica do direito, cito o professor Richard Posner também na análise do custo-benefício sobre essa ótica, e no presente caso concluo que, mais do que os custos financeiros objetivamente mensuráveis, são os custos da privacidade genética pela duração indeterminada e a utilização sem critério dos dados genéticos viabilizados pela norma. Passo agora, já para a conclusão do voto, no item autonomia da vontade e a necessidade de prévio expresso consentimento, quer dizer, já passamos pela violação devida do processo substantivo, já passamos pela irrazoabilidade da lei. Agora vamos à autonomia da vontade, conforme destacou o Ministério Público, que a mãe não é ouvida, não se tem expresso conhecimento. Aqui, senhora presidente, nós temos... Ministro Fux, eu consulto Vossa Excelência se continuamos... São 9 eu não sei a então estimativa... vamos dar um intervalo também. Vossa Excelência que... Vamos dar um intervalo, né, já são... Porque nós estamos chegando, são 16 horas. Eu fico ao critério do colegiado. Faz a conclusão, eu posso aguardar. Fica a critério de Vossa Excelência. Depois. Se são 10 laudos, eu acho que... Fica suspensa, então, a sessão, pelo intervalo regimental. Obrigada, ministro.